Graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, aleluia. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Aleluia, aleluia. Mais um dia de leitura, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia para aprendermos mais do Senhor, aprendemos mais de nós mesmos, amém? Aleluia, Jesus. Aprendemos mais sobre a caminhada do apóstolo Paulo, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje vamos ler o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Vamos dar uns minutinhos, né, para mais pessoas entrarem, mais pessoas conseguirem apanhar do início e serem abençoadas, amém? Capítulo 8, falamos sobre os alimentos sacrificados, amém? Paulo fala sobre a comida sacrificada aos ídolos, amém? Então, Paulo deixa instruções, amém? Ao povo de Coríntios, aos crentes em Coríntio, amém? Que eles deviam guardar, né, esta lei, vamos assim dizer, esse mandamento, amém? Que dentro daquilo que foi imposto, né, para os judeus, né, dentro da lei, os gentios, né, os novos convertidos não precisavam de seguir todas as leis, mas havia quatro dentro dessas, quatro requisitos, né, que eles tinham que guardar, amém? Eles tinham que guardar, e uma das coisas é não podiam comer alimentos sacrificados a ídolos, amém? Então, Paulo aqui mais uma vez volta a salientar, porque lembrando que este livro, né, estamos a ler 1 de Coríntios, é uma das cartas que Paulo enviou para a igreja em Corinto, amém? Então, Paulo volta a falar sobre esse tema, né, que é para vamos fazer lembrar, né? Às vezes cristãos não precisamos, nós crentes, né, precisamos às vezes de uma recordação, amém? De uma puxada de orelha. Então, Paulo, quando manda essa carta através de Timóteo, ele realça, né, ou traz à tona, amém, de novo esse tema. Então, comida sacrificada aos ídolos. E ontem nós entramos um pouquinho nesse tema, falamos, para além de termos lido, também eu dei uma pequena pincelada no que seriam alimentos consagrados, né? Como esses alimentos se tornam consagrados, como é que são classificados alimentos sacrificados ou consagrados a ídolos, amém? E falamos também de como é que nós cristãos, né? O Paulo mandou essa carta para aqueles crentes daquela altura, mas lembrando que esta carta serve para nós, amém? Crentes dos dias de hoje. Então, para aqueles que já estão firmes na palavra, aqueles que estão firmes no propósito, amém? Como devem fazer para não
ser pedra de tropeço na vida daqueles que estão se a converter, né? Aquelas pessoas que estão a vir para Cristo Jesus. Amém? Então, que formas é que podemos evitar de ser pedra de tropeço? Amém? Então, Paulo mencionou isso. Amém? Aleluia. E deixou também ciente de que qualquer coisa que nós façamos, né? Se nós nos tornarmos pedra de tropeço na vida de alguém, se nós nos tornarmos uma barreira, um obstáculo na vida de quem está quem está a buscar a presença, para quem está no processo de conversão, até pessoas que já estão, amém, convertidas, mas ainda não estão firmes na fé, vamos assim dizer, não tão fortes, que tem consequências, amém. Não será só, vai ser pedra de tropeço e fica por isso mesmo, não. Há consequências para isso, amém? Por quê? Porque aí a pessoa passa a ser julgada, vamos assim dizer, né? Pela atitude de ter feito o outro tropeçar, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Paulo ainda menciona que as pessoas, né, que comem as comidas ou os alimentos consagrados ou sacrificados a ídolos, ele diz, né, que estas pessoas têm a consciência fraca, ou seja, têm a consciência contaminada. Amém? Nós, porém, a comida, porém, não nos torna aceitáveis. Paulo diz, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Amém? Porque aquelas vezes as pessoas podem querer testar, né? Dizer, não, vou comer mesmo, é consagrada, mas eu vou mostrar que eu sou muito de Deus, não vai me fazer mal. Amém? Então, às vezes, com essa atitude, nós estamos a fazer com que o irmão que está a ver a nossa atitude, amém? Não entenda, porque tem a mente ainda, né? Segundo Paulo, tem a mente fraca, né? A consciência fraca e contaminada por causa dessas práticas, amém? Então, Paulo diz que nós não devemos fazer isso para não levarmos o irmão a pecar, ou seja, para não sermos pedra de tropeço. Não, ele pode achar, não, se você faz, eu também vou fazer, amém? Então, não devemos estar a fazer esse tipo de testes, né? De demonstrações. Eu não quero mostrar, quero provar que eu sou mais santo ou mais assim, amém? Aleluia, Jesus. Bem, estamos dentro do nosso tempo, então vamos começar a leitura. Aleluia, Jesus, aleluia, Rei da glória. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Na minha versão NVI, o título diz assim: os direitos de um apóstolo. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Amém? Paulo aqui está a falar de que ele está a fazer perguntas, né, aos irmãos que vão receber a carta, ou que receberam a carta, para nós, no caso, amém? Ele faz as perguntas ao mesmo tempo dando uma resposta, ou seja, é uma pergunta retórica, né? E ele diz: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Por outras palavras, Paulo está dizendo: vocês são a prova, vocês são o resultado, vocês são os testemunhas, amém? Do meu trabalho como apóstolo. Ou seja, se eu sou apóstolo no Senhor, vocês são o resultado disso, porque eu, sendo apóstolo, amém? Levantei, consegui, ou seja, reuni, amém? Esse grupo de membros, esse grupo de
de crentes, amém? Vocês são a resposta para o meu trabalho, amém? Vocês são a prova de que eu sou apóstolo, por outras palavras, amém? Paulo diz que vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha, versículo 3 diz, esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Paulo aqui, quando faz essa pergunta a seguir, né? Pergunta a seguir, não, assim que ela afirma no versículo 3, essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Ou seja, os que se levantam, amém? Os que se levantam, ou que se levantaram para perguntar, mas quem é Paulo? Quem é apóstolo? É apóstolo de quê? Né? Quem é? Com que base é que ele se diz apóstolo? Com que base é que ele se diz pregador da palavra? Então ele está aqui. A prova, o selo do meu apostolado em Jesus são as pessoas a quem eu discipulei, são as pessoas a quem eu ensinei sobre a palavra, amém? Então são essas pessoas que vão dar, ou seja, as pessoas são o fruto do trabalho de Paulo. As pessoas são o resultado como é que eu posso dizer, do posicionamento de Paulo, do sim de Paulo, amém? Então ele dá essa resposta, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Depois ele diz, não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Paulo faz essa pergunta no sentido de mostrar, né, para nós, vamos falar só já de nós, não vamos falar mais dos crentes de antigamente, né, para quem Paulo tinha mandado a carta, mas vamos entender que é para nós, amém? Que é realmente para nós, mas vamos trazer para a nossa realidade, vamos assim dizer. Os apóstolos, né, muitos deles tinham esposas. Muitos deles tinham, mas Paulo não tinha esposa. Paulo e Barnabé não tinham esposa. Amém? E aqui Paulo diz, né? Os irmãos do Senhor. Quem são os irmãos do Senhor? Isso é uma pergunta que me chamou um pouco assim, a atenção, porque eu já presenciei, já vi que há pessoas que não creem, ou acham, ou aprenderam, não sei, que Jesus não teve irmãos. E aqui é uma prova de que Jesus tinha irmãos. Não é só, essa não é a única passagem que nos leva a ter esse entendimento. Não é a única passagem que nos prova. Existem outras, mas eu queria parar aqui e falar um pouco sobre isso, porque realmente há pessoas que são crentes, né? Supostamente leem a palavra e acham que Jesus não tem irmão, não teve irmãos. Maria só teve Jesus e não teve mais nenhum filho. E aqui diz, os irmãos do Senhor. E diz Senhor em letra maiúscula, por isso não pode ser outro Senhor, é mesmo Jesus. Que ele fala, como fazem os outros apóstolos, os irmãos de Jesus e Pedro, porque nós sabemos que Pedro também tinha esposa, amém? Então Paulo aqui faz a pergunta no sentido de que será que nós, eu e Barnabé, não temos direito de arranjar uma esposa crente, assim como os outros apóstolos tinham, assim como os irmãos de Jesus tinham e assim como Pedro tinha? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Paulo aqui já muda a pergunta, ou seja, já faz outra pergunta. Ele primeiro falou em ter esposa crente, como os apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro, e agora ele já faz a outra pergunta. Será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Para aqui, são muitas perguntas
E todas elas têm resposta, amém? Todas elas, cada um de nós vai dar uma resposta e a resposta é óbvia, né? Ele diz, quem serve como soldado à sua própria custa? Qual é o soldado que nós conhecemos que vai na guerra? Ah, não, sou soldado, vou vestir a minha armadura e vou guerrear. Vai guerrear contra quê? Contra quem? Com que propósito? Ninguém vai à guerra por sua própria vontade. Ah, não vou me uniformizar, meter toda a armadura, pegar a arma e vou guerrear. Ninguém faz isso por sua própria vontade. Vai porque, né? Para defender o seu país, para defender alguma causa, mas vai sempre por, né? Por alguém, vamos assim dizer. Depois Paulo pergunta, quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou seja, o que é uma vinha? É uma vinha. Então, quem planta uva e não vai provar, ou seja, você está vendo a uva ali a crescer, vai colher, não prova nenhuma uva. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite, ou seja, você tem um rebanho de vacas, né? E tem a vaca ali, o leite ali disponível, você não vai usufruir. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Amém? Voltando à pergunta. Não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Então, ontem nós falamos sobre as parábolas de Jesus, amém? O significado, por que Jesus usava tantas parábolas? E no fundo, o que elas queriam dizer? Que mensagem que Jesus queria nos trazer? Amém? Então, quando nós pegamos os símbolos, as palavras usadas nas parábolas, nos exemplos, e nós colocamos, como é que eu posso dizer? Nos colocamos nelas, vamos assim dizer, nós começamos a entender que são mensagens, né? São mensagens para nós. Tem ali segredos que nós precisamos de abrir um pouquinho mais a mente, abrir um pouquinho mais o nosso entendimento para nós apanharmos nas entrelinhas a mensagem, amém? Então aqui quando a palavra diz não amordaça o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal, Paulo aqui diz, por acaso é com bois que Deus está preocupado? Amém? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de partilhar ou participar da colheita. Amém? Ou seja, é tudo sobre nós. É tudo sobre nós. Nós estamos aí nessas parábolas, nessas mensagens. Nós estamos lá. Só precisamos de abrir realmente o entendimento. Então Paulo diz, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Quando Paulo diz que eles, né? Se entre vocês, entre nós, o povo que está a receber a mensagem, né? Se entre vocês semeamos, quem semeia? Paulo, os outros, né? Os outros apóstolos que também estão a levar o evangelho, as pessoas, né? Que estão ali a liderar os grupos as igrejas, vamos assim chamar, né? As pessoas que hoje estão a pregar o evangelho, amém? Então Paulo está a fazer essa pergunta, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ou seja, se a vocês nós estamos a semear, nós estamos a levar a palavra, estamos a levar o evangelho, estamos a colocar a semente de Jesus na vossa terra, será que seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ou seja, era esperado, ou é esperado, né? Que quem recebe a mensagem de Deus, né? Para quem recebe a mensagem, consiga, ou seja, tenha a sensibilidade, vamos assim dizer, né? De retribuir a quem está colocando
colocar a semente em nós, a quem está a partilhar, né, o seu ensinamento, quem está a partilhar, quem está a sacrificar, vamos assim dizer, né? Porque quem faz esse tipo de trabalho são pessoas que sacrificaram o tempo, sacrificaram alguma coisa. No caso de Paulo, ele sacrificou a família, vamos assim dizer, né? O casamento, ele não casou, não teve filhos, para poder pregar o evangelho. Então, o que ele está a querer dizer aqui é que ele está a fazer a pergunta, não tipo, assim, como é que eu vou dizer, não foi direto, foi indireto, mas sendo direto ao mesmo tempo, amém? Isso deixou já por conta de cada um responder da sua maneira, mas ele pergunta, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais escolhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Ou seja, quem são esses outros? Porque Paulo diz, se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Ou seja, nós estamos também aqui a pregar a palavra para vocês, a passar o evangelho, a ensinar, a, né, tirar o nosso tempo, deixar de fazer outras coisas para estarmos aqui, para pregar. Será que não temos mais direito do que os outros? Quem são esses outros? No meu entender, honestamente, eu acho que Paulo aqui está a falar do governo. Amém? Está a falar das instituições, né? Está a falar de impostos, mais propriamente dito, porque Paulo diz, se outros têm de vocês coisas materiais, ou seja, nós pagamos, amém? Nós pagamos ao governo os impostos, nós pagamos, né, os táxis, né? Então, Paulo está a dizer, não temos nós ainda mais, mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Paulo, do mesmo jeito que ele diz que eles têm direito, teriam direito e têm direito, né, de receber algum bem material, sendo que eles são as pessoas que estão a semear na vida dessas pessoas. Então seria certo que essas pessoas retribuíssem de certa forma com algum bem material. Quando falamos bem material, não seria só dinheiro, mas alimento, por exemplo, estadia, né, uma moradia, porque eles, né, nesse tempo específico, eles precisavam de viajar. Então não tinham hotéis como nós temos, e mesmo que tivessem, são custos. Quem iria custear essas acomodações, amém? Então, de certa forma, Paulo está a mostrar a responsabilidade dos crentes, amém? De que eles têm, ou seja, a responsabilidade realmente perante os homens de Deus. Então, se nós estamos a vir, você está a receber o homem de Deus para pregar para ti, para te ensinar, então alguma coisa... a pessoa, no caso, né, o crente que está a receber, deveria dar em troca, amém? Pode não ser dinheiro, não vou te chegar, vou te dar. Pode ser dinheiro, pode não ser dinheiro, pode ser naquele tempo, não vou te dar um cabrito, alguma coisa, amém? Ou um alimento, um pão, vou fazer um bolo, alguma coisa. Então, o que Paulo está a fazer aqui é trazer a consciência do crente que ao receber um alimento espiritual, vindo de um líder espiritual, vindo de alguém que se predispôs, né? Porque assim, Jesus dá a ordem, Jesus dá o comando, Jesus diz, vai, prega a palavra, faz discípulos, amém? E ele vai, como é que eu posso dizer? Ele dá a ordem, mas a pessoa pode dizer que não. A pessoa é livre de dizer que não quer. Ah, não, Senhor, eu estou aqui no meu canto, não me chateio com ninguém, eu não quero me chatear com ninguém, então a pessoa fica quieta no seu canto. Jesus não obriga ninguém, Deus não obriga ninguém, amém? Ele dá a missão e a pessoa pode dizer sim ou não, mas no caso deles, né, vamos falar assim, que disseram sim, então eles estão a trazer a consciência de quem recebe, amém? A nossa consciência que nós recebemos, por exemplo, nós hoje vamos à igreja, amém? Sentamos numa cadeira, sentamos num banco, sentamos num lugar, estamos num edifício, não apanhamos chuva, não apanhamos sol, se vier um vento não ficamos ali com frio, amém? Estamos seguros de certa forma. Então Paulo está a trazer a nossa consciência como crentes de que nós precisamos de retribuir, amém? Financeiramente, materialmente, essa instituição, este líder, essa pessoa que está a levar o evangelho para nós, amém? É isso que ele está a dizer. Ele aqui explica, né? Ele fala sobre os pregadores, mas fala mais para os crentes.
Mas ele também diz uma coisa: embora nós tenhamos esse direito, eu e Barnabé temos o direito de receber bens materiais de vocês, porém nós abrimos mão. Paulo e Barnabé abriram mão, eles não querem, embora eles tenham esse direito, eles não querem. Amém? Então Paulo diz: mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Por que Paulo diz para não colocar obstáculo ao Evangelho de Cristo? Porque nós sabemos que existem pessoas que não querem, não estão dispostas a dar. Existem pessoas que acham que, não, porque eu não vou à igreja porque eu não quero pagar. Não, nem dar dinheiro, dar oferta. Quando eu digo oferta, dízimo, amém? Há pessoas que dizem que vão à igreja, mas não dão dízimo ou oferta porque, não sei o que como o líder vai fazer com o dinheiro, onde é que vai o dinheiro, o que é que vão fazer, então eu não quero dar. Então, Paulo, quando diz que, embora eles tivessem esse direito, porque é um direito que Deus deu a eles, amém? Eles abriram mão para não trazer mais obstáculos, para não ter mais aquele, não quero te ouvir, porque depois vou ter que te dar dinheiro, então eu prefiro não te ouvir. Então ele dizia: não precisam me dar, eu vou levar a palavra, do mesmo jeito que eu recebi de graça, eu vou dar de graça, e não é por aí. Não vai ser pelo fato de eu receber oferta, ou de ter que receber dízimo, ou alguma coisa, que eu vou deixar de pregar, amém? Então eles optaram por não receber, por não pedir, para não colocar mais obstáculo no Evangelho de Cristo, amém? E no 13 diz: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar? Paulo aqui está a falar, o templo. O que é o templo? Nós já falamos sobre o templo de Jerusalém, onde estava a presença de Deus, onde eram oferecidos sacrifícios de animais, amém? Para a remissão de pecados, amém? Então eram feitos esses sacrifícios, ou seja, eram feitas ofertas dos animais. Os sacerdotes recolhiam na porta do templo o animal, verificavam se o animal estava em perfeitas condições, porque Deus deu os padrões, amém? De como seriam os animais. Não poderia ser qualquer um, não podia ter defeito, não podia ser doente. Então havia lá os requisitos. Esses sacerdotes olhavam para o animal para ver se está em perfeitas condições. Esse animal era morto, sangue derramado. Então tinha o ritual, era o processo que era feito. Mas o animal depois era assado, era queimado. Então aquele fumo subia para o céu e Deus recolhia aquele cheiro do incenso e recolhia, e aquilo simbolizava que, ok, está perdoado, amém? Agora, os animais que eram sacrificados, eles, alguma parte desses animais serviam de alimento para os sacerdotes. Por quê? Porque Deus, do mesmo jeito que Deus estipulou que as ofertas tinham que ser assim, que animais seriam, que quantidade seria, e umas ofertas eram de animais, outras eram de sementes, tinha de farinhas e tal. Então tinha assim coisa, Deus também disse que esses sacerdotes não poderiam trabalhar. Eles não tinham direito a trabalhar, fora do templo, não teriam direito a ter terras, enquanto os outros povos, as outras tribos de Israel, eles trabalhavam, eles tiveram direito à terra quando houve a divisão de terras depois que eles saíram do Egito, chegaram na terra prometida. Então houve uma divisão de terras. Esses sacerdotes que eram da tribo de Levi, que eram os levitas, eles não tiveram direito à terra, então eles eram sustentados pelo templo. Então o alimento deles vinha daqueles sacrifícios, amém? Os alimentos deles. Por isso é que Paulo aqui refere-se, diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar por causa disso, amém? Nós precisamos de entender tudo, que é que Paulo está se a referir, templo, altar, e os que trabalham, quem são. Então nós agora já sabemos, amém? De que eles sobreviviam, vamos assim dizer, mantinham-se, através
dos sacrifícios. No 14 diz: da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? Paulo está dizendo: da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Hoje, quando eu comecei, quando eu me firmei, né, comecei a me firmar na palavra, quando eu decidi, não, agora eu quero realmente caminhar com Cristo, e não é só aquele caminhar de tipo, eu creio em Deus, eu sei que Ele está comigo. Não é só isso. Eu sei que, creio que Deus sempre esteve comigo, creio que Deus sempre andou comigo, sempre me livrou, sempre me protegeu, sempre me abençoou. Mas eu não queria só isso. Eu queria mais do que isso, no sentido de eu quero ter um relacionamento com Deus. Então, quando eu me posicionei na palavra, quando eu disse, não, agora eu quero caminhar, eu quero sentir, não só ter a achar ou ficar assim na incerteza, será que Deus, será? Não, eu quero entender mesmo. Então, quando eu me firmei, quando eu decidi andar, caminhar, entender, isso era uma coisa que me fazia um pouco de confusão. Na minha cabeça, né, eu achava que os líderes, as pessoas que pregam o Evangelho deviam trabalhar. Há denominações que o líder, para além de trabalhar na igreja, eles trabalham fora, eles vão para o trabalho, né, trabalham, recebem o seu salário, depois vão para a obra, né, para a obra que eu digo, para a igreja, e pregam a palavra. Eu já vi isso e eu achei muito certo. Principalmente na nossa sociedade, né? No meu país, Angola, eu via que havia igrejas que os pastores, vou falar de pastores, que era a minha realidade, né? Os pastores não trabalhavam e viviam do sustento da igreja. E eu via que havia muitas denominações que, de certa forma, escandalizavam os crentes. Quando o pastor, por exemplo, está andando com um carro XPTO, está numa casa XPTO, e a maior parte das pessoas da igreja eram pessoas pobres, pessoas carentes, que às vezes nem tinham cesta básica. Aí eu me perguntei, mas por quê? Eu entendo que Deus abençoa, eu entendia, eu tinha essa consciência, eu sempre criei, amém, que Deus abençoa. Então, se Deus me abençoa a mim, né, uma simples, humilde pecadora, e ele, tudo bem que é pecador, mas ele está firme, está ali, é pregador, amém? Então nós temos que entender que existe uma diferença. Existe diferença, existe galardão para quem serve, para quem tira tempo, para quem sacrifica coisas, e outros não. Eu não posso achar que eu não faço nada para Deus, só creio que Ele existe, que Ele me protege, e tipo, vou receber o mesmo que pessoas que se sacrificam, né, vão receber. Não posso, eu sempre criei, né, que existe uma diferença. Então ficava assim, então eu dizia, não, acho que é bom que os líderes religiosos trabalhem para evitar esses escândalos. Ao menos se ele comprar um carro XPTO, não vai criar aquela confusão, aquele pânico, né, na igreja, tá o pastor ou o líder, tá assim. Então iria, de certa forma, ser uma maneira de justificar os ganhos, amém? Independentemente da bênção vir da igreja ou vir do salário, mas iria justificar. Até quando eu comecei a aprender, né? Por isso é que é importante, quando nós estamos a buscar a palavra, quando nós queremos conhecer a verdade de facto, e nós começamos a nos deparar com a verdade explícita, porque eu digo, quando nós queremos ler a Bíblia, nós encontramos a verdade. Nós vemos que a Bíblia não é assim tão complexa como nos puseram na cabeça, e nós começamos a ver palavras assim, então mesmo assim, tá na cara, tá aqui. Então, quando nós começamos a reconhecer isso, isso muda a nossa maneira de pensar. E quando não muda, algo de errado nós temos, porque eu não posso ter uma dúvida, ler a palavra, encontrar a resposta da minha dúvida e achar que não, mesmo assim ainda tenho dúvida, mesmo assim eu preciso que alguém, quer dizer, daquele caso eu preciso que o Espírito Santo se materialize, que Jesus venha em carne e osso e me mostre as coisas. Então, se nós estamos com tanta dúvida assim, até esse ponto de precisamos de ver como Tomé teve que ver os buracos na mão de Jesus, então algo de errado nós temos, amém? Então, quando eu fui aprendendo, quando eu fui buscando as respostas para as minhas perguntas, e eu encontrei essa resposta, amém? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então eu pensei, ok, então Deus mandou
é legítimo que essa pessoa não trabalhe fora. Para aqueles que trabalham, amém. Mas assim como Paulo, ele não recebia, como é que se diz? As ofertas, né, do povo por opção. Então, os pastores que vão trabalhar, os homens de Deus que são pregadores do Evangelho e vão trabalhar e fazem por opção ou por, pronto, se calhar a igreja é pequena, também tem aqueles casos de serem denominações pequenas, onde os ganhos, vamos assim dizer, não são suficientes para manter a obra, para manter os homens de Deus, ou as pessoas, famílias, né? Então, a necessidade da pessoa, o líder, o pregador, ir trabalhar fora e realmente ter o extra, né? Ou às vezes é mesmo só viver do salário, amém? Então é isso que nós precisamos, ter um coração quebrantado, um coração disposto a aprender e disposto a realmente mudar naquilo que nós vemos. Não, se eu tinha dúvida sobre isso, não, mas está assim, está claro. O Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ah, não, mas eu ainda estou com dúvida. Não, Paulo falou, mas eu preciso que mais não sei quantos apóstolos escrevam em algum Evangelho, algum livro aqui. Amém? Então, vamos abrir o nosso coração, nosso entendimento. Ter dúvidas é legítimo, ter dúvidas, questões é compreensível, mas às vezes nós bloqueamos mesmo o nosso entendimento. Então, às vezes o problema não está na Bíblia, está em nós mesmos. Amém? Então, no 15 diz assim: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Paulo está dizendo, pelo que eu entendi, amém? Que ele foi imposto, amém? Ele não lhe deram, tipo assim, ele tinha a opção, mas ele sentiu, né, que é uma incumbência. Eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada, amém? Então, ele diz que se prego de livre vontade, tenho recompensa. Ah, não me apeteceu, acho que devo ir falar sobre o Evangelho. Amém. Qualquer maneira, qualquer forma, independente do motivo que a gente tiver para pregar, e quando nós falamos em pregar, temos que entender que não é só chegar no altar, pegar no microfone e pregar para uma multidão. Pregar o Evangelho, nós pregamos até com a pessoa que está ao nosso lado na condução, né? no autocarro, amém? Quem está, fomos ao supermercado, encontramos alguém e a gente prega o Evangelho. Pregar o Evangelho não tem a ver com o número de pessoas que está a ouvir aquilo que nós estamos a falar, amém? O pregar o Evangelho é muito mais do que isso, amém? Então, quando nós pregamos, Paulo está dizendo, quando nós pregamos de livre e espontânea vontade, temos recompensa. Se você pegar e for falar com o teu vizinho, se você encontrar alguém no autocarro que precisa de uma palavra de conforto, e o Espírito Santo vai te tocar, fala com essa pessoa e você falar, e você vai ter recompensa, eu vou ter recompensa. Agora ele está dizendo, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Não estou a pregar por livre, espontânea vontade. Se tivesse, teria recompensa, mas eu estou a fazer algo que me foi incumbido. Não tenho opção. Então ele está a perguntar, qual é a minha recompensa? E ele responde, apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Amém? Ele optou por não cobrar. Amém? Ele preferiu dar gratuitamente. E existem líderes que fazem isso. Mesmo passando necessidade, mesmo tendo aflições, né? Preferem fazer de bom grado, amém?
preferem fazer sem recompensa, sem pagamento algum. Quer dizer, quando falamos sem recompensa, temos que entender que é recompensa material, porque eu creio que existe espiritualmente uma recompensa. Eu creio. Como o nosso Deus é bondoso, como Ele é maravilhoso e Ele não deve nada a ninguém, Ele dá. Eu creio nisso. Amém? Depois diz, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ou seja, embora eu não deva nada a ninguém, embora eu não devia fazer, mas já fazendo, né? Me torno escravo, ou seja, estou a fazer algo por vocês, né? Então me torno, ou seja, me submeto a vocês para ganhar o maior número, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Amém? Paulo está falando o quê? Para os judeus, eu me tornei judeu. Lembrando que ele era judeu, amém? Ele era romano, mas também era judeu. Mas quando ele foi pregar o evangelho, quando ele foi pregar, né? Porque Paulo é judeu, mas ele não era de Cristo, ele não acreditava no ministério de Jesus. Ele acreditava em Deus, acreditava nas leis, ele cumpria tudo, né? Conforme um bom judeu, cumpre as leis, vamos assim dizer. A partir do momento que Jesus aparece para Paulo, ele se converte ao cristianismo. Ele se converte ao cristianismo, não porque o cristianismo passa, né? Quando começam as igrejas, vamos assim dizer. Ele se converte, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ele se converte ao evangelho de Cristo, vamos assim dizer. Amém? A partir daí, ele é um judeu que acredita em Jesus. Então, para ele puxar os judeus para Jesus, o que ele faz? Ele cumpre a lei, ele mostra, né, que não, eu faço a lei, eu cumpro a lei, embora já sei que a salvação não está no cumprimento da lei, mas está em Jesus, mas mesmo assim eu vou fazer. E nós lemos, acho que foi ou no final de Atos, ou no início de Romanos, acho que foi em Atos, que ele esteve fazendo um ritual de purificação, que os judeus disseram que ele tinha que fazer aquele ritual, né? Que era um banho de 7 dias, um ritual de 7 dias, pronto, para estar purificado, para poder ir para o templo. E ele fez, ele cumpriu tudo, como devia fazer, como um bom judeu, amém? Ele cumpriu tudo. Mas isso para quê? Para ele estar perto dos judeus, para ele poder ter a chance de estar próximo deles e falar de Jesus. Se ele não fizesse isso, se ele não tivesse a cumprir a lei perante os judeus, se ele não tivesse a mostrar que ele é judeu, que eu estou aqui, eu concordo com vocês, né? E há o cumprimento da lei, como é que eu vou chegar a vocês? Ele não iria ter acesso, amém? Então, através do cumprimento da lei, através da aproximação que ele tinha com os judeus, ele conseguiu introduzir o evangelho de Cristo, amém? E depois Paulo diz, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Amém? Esses os que estão debaixo da lei são os judeus, né? A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Os judeus estão debaixo da lei. Mas os que estão sem lei, que são os gentios, né? Que são os que não acreditam, ou que não são judeus, né? Ou seja, a lei não era para eles, então eles não cumpriam. Então, Paulo está dizendo, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Ou seja, embora seja judeu, para os judeus eu vou continuar a cumprir as leis para poder lhes aproximar de Jesus. Ou seja, em simultâneo, estou com os que não estão na lei, com os gentios que não cumprem a lei. Então, para eles também não cumpro. Você não cumpre? Não cumpre. Então, também não cumpro. Tipo assim,
E sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei, não, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Ou seja, o que Paulo mostra aqui? Que ele é bom em estratégia. Amém? Ele está com uns, é como aqueles, para poder introduzir a palavra. Está com outros, é como aqueles, para introduzir a palavra. Ou seja, ele se adapta ao grupo para poder passar a mensagem. Amém? Para os fracos, ele se tornou fraco. Amém? Que é para mostrar como é que é. Amém? Olha, a palavra é essa. A boa nova é essa. É Jesus. Amém? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Embora, ou seja, Paulo está a dizer, os que jogam, os que competem, os atletas, vamos assim dizer, eles competem, eles treinam, eles se preparam para conquistar um prêmio, para conquistarem aquilo que eles tanto almejam, que é uma taça, uma medalha, algum prêmio, amém? Então Paulo está a dizer que nós devemos, peraí, como é que ele diz? Para obtê-lo? Ainda sobre os que treinam, né? Os atletas, ainda sobre eles. Paulo diz, eles treinam rigorosamente para obter uma coroa que perece. O que é perecer? Perecer com o tempo vai estragar, vai enferrujar, ou vai ser roubada, vão perder, de certa forma, amém? Ou até quando as pessoas morrem mesmo, depois a coroa não, a medalha, ou a taça, às vezes vai para o time, né? Depende, não sei bem como é que funciona, mas pronto, depois acaba por não ter mais. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, ou seja, o nosso foco, o nosso treinamento, a nossa capacitação não é por uma medalha que vai perecer, uma medalha que nós temos enquanto estamos em vida, enquanto temos uma casa blindada, que o assaltante não vem e rouba, por exemplo, né? Porque ainda assim é um risco. A pessoa pode ter a medalha, pode ter a taça, e vem um assaltante, invade a casa e leva. Então só perde. Mas ele está dizendo, vocês, né? Nós vamos treinar, vamos nos capacitar, vamos nos empenhar para ganharmos uma coroa que vai durar para sempre. Nós podemos não estar a ver a coroa, podemos não estar a ver o prêmio, porque não é físico, não é carnal. Esse prêmio, essa coroa é espiritual. Mas a certeza que nós temos é que nós vamos ter para sempre. Amém? Então, essa deve ser a nossa luta, esse deve ser o nosso treinamento, o nosso foco para ganharmos essa coroa da vida. Amém? E termos para sempre. Amém? No 26 ele diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Ou seja, Paulo está a dizer que ele tem um alvo, ele corre para o alvo, ele vai e ele faz tudo porque ele tem um alvo. Ou seja, nós não podemos achar que as coisas que nós fazemos para Deus são em vão. Nós temos que ter propósito, nós temos que entender e crer que Deus é galardoador, ele vai nos galardoar, vai nos dar essa coroa
Amém? Essa coroa da vida, Ele vai nos dar esse prêmio que será para sempre, essa medalha, essa taça que será eterna. Amém? E nós temos que entender que o tempo que nós damos para Deus, que nós damos em sacrifício, por isso é que eu tenho dito que você que tira um tempo e vem aqui para a live, você ouve a palavra, independentemente de você já tirar o teu tempo no teu secreto, mas eu sei que existem pessoas que têm dificuldade de tirar um tempo sozinhos, sozinhas, amém? Tem essa dificuldade, tem esse desejo de dar um tempo para Deus, nem que for 10 minutos, mas nós sabemos as batalhas espirituais, nós sabemos as guerras, nós sabemos os entraves, isso tudo faz parte, né, de um plano satânico para nos afastar do nosso Pai Celestial. Então, quando nós conseguimos estar aqui na live, a ouvir a palavra, amém? É o que eu digo, independentemente de você já fazer ou não fazer, é um tempo que você está a dar para o Senhor. É um tempo que você está a sacrificar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para ti, para você ou seja, você pode não estar, você só está a ouvir. Então você pode pensar, não, só Deus é que está a me dar, mas Deus está a ver que você está a dar o teu tempo. Nós não estamos só a ouvir, nós não estamos só a ler, nós não estamos só a ouvir uma oração, nós estamos a oferecer um tempo para Deus e Deus recompensa. Deus recompensa, a palavra dele diz isso. Paulo disse isso aqui, se nós analisarmos as palavras de Paulo, Paulo deu o tempo dele, ele deu aquilo que ele tinha. E não é Paulo, não, porque Paulo estudou muito, não, é o próprio Espírito Santo que fala através de Paulo, o poder da palavra, o dom de falar, o dom de ensinar, não é de Paulo. Esse dom é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe capacitava para ele passar essa informação para as pessoas. Era o Espírito Santo que lhe capacitava para ele ter a atenção das pessoas. Amém? E é o Espírito Santo que convence as pessoas, porque não foi o talento de Paulo, não foi o dom de Paulo, não foi a beleza de Paulo, não foi o falar muito bem de Paulo que fez com que as pessoas aceitassem Jesus e as pessoas se mantivessem nos caminhos do Senhor. Foi o dom do Espírito Santo, foi o poder do Espírito Santo de convencer essas pessoas do pecado, do juízo, amém? Da justiça. E é o Espírito Santo que, para além de convencer, converte as pessoas. Então toda a honra, toda a glória vai para o Espírito Santo, vai para Deus, não vai para Paulo. Mas Paulo deu o tempo dele, deu a boca dele, deu o corpo dele, quando ele pegava e caminhava, quando ele pegava e era açoitado, era levado na prisão. Embora seja o Espírito Santo que dava para as pessoas, alimentava as pessoas, era o corpo de Paulo que o Espírito Santo estava a usar, que Deus estava a usar para, através da boca de Paulo, passar essa palavra. Então, nós temos que parar de nos olhar como: ah, meu Deus, eu nem tenho capacidade, eu nem sei falar, eu nem sei orar por alguém. Como é que eu vou? Senhor, eu tenho nenhuma certeza que estás a me mandar orar pela minha irmã, pelo meu irmão que está aqui ao lado, eu nem lhe conheço de lado nenhum, mas vou orar aqui, eu vou falar que é da vida dela, eu não sei. Nós temos que parar de olhar para o que nós conseguimos ver, nós temos que parar de olhar para o nosso entendimento, para a nossa limitação e entender que é Deus que faz através de nós, é o Espírito Santo que age através de nós. Se eu orar aqui na live e eu orar por alguma coisa que você não me contou, você não me falou nada, você não me disse nada e eu simplesmente orei: ah, Mara, você orou por mim nessa área, eu nem te falei nada. Não sou eu, é o Espírito Santo que falou através de mim. E isso acontece. Várias pessoas eu já recebi várias vezes mensagem assim que eu termino uma live: Mara, você orou para mim, Mara, obrigada pela tua oração, mas eu não sei de nada, eu nem sei. Obrigada, amém, ok, obrigada eu, né, pelo teu feedback. Obrigada eu, porque eu aceitei que Jesus, aceitei aquilo que Jesus me mandou fazer, porque eu podia dizer não. Deus nos deu livre-arbítrio, nós não somos obrigados a nada. Deus pode nos dizer, nos tocar no coração e você simplesmente não fazer. Mas quando você aceita, então você vai dizer: obrigado, Senhor,
por me tocar no coração de forma a que eu não dissesse não, mas dissesse sim ao teu chamado. Agora, Senhor, eu não sei orar, eu não sei falar, eu só vou ler, agora eu não sei o que eu vou explicar, não sei, então que seja o Senhor. Então nós somos sinceros na nossa oração, nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós mostramos a nossa incapacidade humana, a nossa fragilidade, amém? E Deus faz a obra. Quem faz a obra é Jesus. Quem nos toca com a palavra é o Espírito Santo. Quem ministra em nós é o Espírito Santo. Então, se um dia faço live e estou bem nervosa, acendo os olhos, e você pensa, Mara, acho que está a falar comigo. Não sou eu. Não, eu não sei nada. Você não me contou nada. Então, não tenho como falar ao ponto de querer te atingir de alguma maneira. Então, nós temos que entender que o Espírito Santo nos conhece. O Espírito Santo sonda os nossos corações, sonda a nossa mente. Então, Ele vai me usar, já que eu estou a falar, Ele vai me usar para falar diretamente para ti. E fala para mim também. Não pensem que tipo, eu estou aqui a ler, estou aqui a falar, estou a orar e eu não sou ministrada. Não levo pedrada, também levo. Levo também uns bons pedragulhos da cabeça. Amém? Então o Espírito Santo faz isso. Ele sabe aquilo que nós pensamos, sabe o que nós precisamos de ouvir, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Então ele é pontual, ele é certeiro, ele dá mesmo a pedra na mira certa, no lado da cabeça mesmo onde precisa ir, é onde vai, certinho, sem falhar. Amém? Então é isso que nós precisamos de entender. É isso que Paulo nos mostra aqui nessa mensagem. É o que eu entendo, sinceramente, é o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu pude ver que realmente nós temos que entender que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Amém? No 27 ele diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque assim, nós às vezes olhamos para quem prega como uma pessoa ele é mesmo muito de Deus. Não, essa pessoa é quase a quarta pessoa da Trindade. Essa pessoa está mesmo já quase, tipo assim. Mas Paulo aqui diz, eu mesmo, né? Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Ou seja, ele reconhece que ele é incapaz, ele reconhece que é humano pecador, ele reconhece que tem fragilidades, que tem coisas que precisam ser consertadas. Então, como é que eu posso dizer? Nós, isso eu vou falar para nós, né? Porque eu não sou uma pregadora, eu sou uma pessoa que eu estou a ler a Bíblia, amém? Não tenho título, mas nós às vezes temos esse olhar para o outro com numa coisa assim, tipo, a pessoa é muito capaz de falar, a pessoa é muito, e quando nós vivemos um erro, nos decepcionamos, nós ficamos tristes, ficamos tipo, poxa, mas eu pensava que essa pessoa era tão de Deus, como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Isso é algo normal de nós seres humanos. Nós achamos, nós vemos, né, um brilho na pessoa e de repente nós vemos uma mancha e vemos tipo, não é possível, não é possível. E é possível. Nós somos falhos, nós temos que começar a olhar para o outro como ser humano. Ele é humano. Paulo é humano, era humano, né? E ele disse mesmo, eu tenho que, depois de eu pregar aos outros, depois de eu levar a palavra, as pessoas vão pensar que eu sou tal. Eu preciso de me analisar para eu não ser reprovado. Para as pessoas não me olharem e dizerem, não, você afinal não serve. Nós pensávamos que você era assim, afinal é assado. Então, quem vai levar para a palavra precisa de se autoanalisar, precisa de rever os seus conceitos, rever as suas atitudes, rever a sua conduta. Amém? E quem está a analisar o outro também precisa de olhar para o outro com olhos de... Ele é humano. Ele é um ser humano e logo vai ser falho, logo vai falhar. Então, não é perfeito. Não podemos ver perfeição num ser humano. Amém? Então eu acho assim muito pontual, muito importante que a gente comece a analisar isso, comece a levar isso em consideração para não nos decepcionarmos, para não endeusarmos as pessoas. Amém?
E no caso de quem é pregador, quem passa a palavra, né? E eu quando falo pregador, eu já tinha dito há pouco tempo de que pregador é quem prega a palavra, independentemente se prega para uma multidão ou se prega para uma pessoa, ainda assim é pregador, amém? E eu estava a dizer que eu não tenho título, mas não foi oficialmente consagrada, mas Deus capacita, amém? Então eu creio que eu estou a ser nesse momento uma pregadora para ti, uma pregadora para mim mesma, amém? Então é isso, nós precisamos de nos colocar como ser humanos, reconhecer as nossas fraquezas e os nossos defeitos, as nossas falhas, amém? E não deixar que as pessoas nos levem ou nos ponham num lugar que não é para nós, amém? Sou do Espírito Santo, sou de Jesus, e é isso. Então a nossa leitura para hoje, ou de hoje, termina aqui, amém? E é isso. Tem aqui uma parte que eu achei interessante, que são algumas considerações esse é de um livro, né? Está na minha Bíblia, está incluído aqui na Bíblia, é uma passagem de um livro, então eles colocaram assim algumas passagens. E essa autora, nesse caso, ela fez uma análise sobre o capítulo 9, versículo do 19 ao 23, que diz assim: embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Depois diz assim: o fundamento de nossa fé não está naquilo que devemos fazer, mas no que Cristo já fez. Uma vez que compreendemos que Ele derramou sobre nós o poder de seu Espírito, tornamo-nos mais doces para as outras pessoas. Nós as ouvimos quando gostaríamos de falar, aprendemos quando preferíamos ensinar, entendemos quando desejaríamos ser compreendidos. Tudo é feito graças à força do Senhor, não à nossa. A razão de acharmos isso difícil de fazer é porque temos nosso próprio jeito, agimos com demasiada dureza. Deixe-me sugerir 6 coisas que podem nos ajudar a ficar de lado, permitindo que o Espírito de Deus trabalhe por nosso intermédio. Esqueça de si mesmo, faça perguntas, dedique tempo, estenda a mão, seja gentil, mostre-se. Quando fazemos qualquer uma destas coisas, paira um espírito de graça no ar. Depois a autora diz: tem uma amiga que faz tudo isso. Ela nunca levanta a voz, nunca fica mal-humorada, nunca se mostra entediada ou reclama seus direitos. Ela é doce, amável e graciosa. Uma verdadeira serva. Ela é um exemplo vivo de 1 Coríntios 9. Tudo para com todos. Perguntei-lhe certa vez como mantinha essa coerência. Ela apenas olhou para mim e lançou-me aquele sorriso maravilhoso e acolhedor. Ah, eu não sei, disse ela. Eu apenas tento tratar os outros da mesma maneira como gostaria de ser tratada. E Deus faz o resto, desculpa. Não é isso o Evangelho em poucas palavras? Amar os outros da mesma forma como somos amadas por Cristo? Seria impossível contar o número de pessoas que minha amiga levou ao Salvador, simplesmente por sua vida que honra ao Deus da graça. Ela é um exemplo diário para mim. Amém? É uma reflexão, né, dessa pessoa aqui sobre o capítulo que nós acabamos de ler, mais propriamente do versículo do 19 ao 23. Amém? Então são palavras que eu acho que são boas para nós, né? É um bom conselho, que nós devíamos ser mais pessoas que ouvem mais. Às vezes somos aquelas pessoas que só queremos reclamar, não deixamos o outro falar. E então às vezes quando nós ouvimos, nós estamos a mostrar, né? Estamos a ser, como é que eu posso dizer? A ser aquilo que Jesus foi aqui na terra, amém? Quando damos o nosso ouvido, damos o nosso tempo, amém? Estendemos a mão, somos gentis, mostramos que somos falhos e pecadores, porque às vezes os outros nos olham como super-herói. Ah não, ela consegue tudo, ela é capaz de tudo, ela é isso, ou ele é muito duro, muito dura.
né? Parece uma mulher de ferro, um homem de ferro. E quando nós mostramos que nós somos frágeis, que nós também falhamos, que nós também temos nossos problemas, também temos nossos dias maus, então nós mostramos uma vulnerabilidade, amém? Que de certa forma ajuda ao próximo. Os outros também veem que não é só ele que está passando por aquilo, não é só ele que vive lutas, amém? Então precisamos de trazer isso, amém? Para o nosso dia a dia, como reflexão. Achei assim muito interessante essa parte, para além de tudo aquilo que nós já lemos, amém? E deixar como reflexão, amém? A paz, olá, olá, eu filho da Silmara, olá, estás bem? Aleluia, Jesus, amém. Amém. Então nós encerramos a nossa live de hoje, a nossa leitura do dia de hoje. Amém? Hoje lemos o capítulo 9. Amanhã vamos dar continuidade, vamos ler o capítulo 10. E por aí vai. Amém? Continuar a ser abençoados, abençoadas por essa palavra, por Deus maravilhoso que nos deu essa graça. Amém? De podermos estar a ouvir a palavra dele, aprender mais dele, aprender mais de nós. Amém? Eu te convido a fechar os olhos. Quem puder fechar, quem não puder, fica com o olho aberto mesmo. Amém? E vamos orar. Glória a Deus. Amém? Fecha os olhos. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, obrigado, Pai amado, pelo tempo, Senhor, que o Senhor esteve aqui conosco, Pai Santo. Nós te pedimos, Senhor, que nós iremos sair da live, meu Pai, nós iremos encerrar o dia de leitura, mas que o Senhor continue conosco, Senhor, que o Senhor continue, Pai Santo, nos fazendo companhia, Senhor, que o Senhor continue, Pai Santo, cuidando de nós, Pai Santo, que o Senhor continue, Pai amado, ministrando a Tua palavra aos nossos ouvidos, aos nossos corações, Pai Santo. Traga, meu Pai, a memória, meu Pai, traga-nos, meu Pai, toda essa reflexão, meu Pai, da leitura, Pai Santo, para que possamos, Senhor, realmente trazer e pôr em prática, Senhor, que não seja apenas, meu Pai, algo que ouvimos, algo que aprendemos, mas que seja algo, meu Pai, que coloquemos em prática no nosso dia a dia, meu Pai, que possamos, meu Pai, usar, Senhor, no nosso cotidiano, meu Pai, que possamos usar para as pessoas próximas a nós, meu Pai, e mesmo aquelas que não são tão próximas, mas que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai Santo. Que nós, Senhor, possamos ser sensíveis à Tua voz, que nós possamos ser sensíveis, Pai Santo, ao Teu chamado, Pai amado, ao Teu toque, meu Pai, a Tua instrução, Senhor. Se for para ministrar na vida de alguém, Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor coloque as palavras certas na nossa boca, Senhor, para que nós não deixemos tudo a perder, meu Pai, mas que seja o Senhor a ministrar, meu Pai, que seja o Senhor a curar, que seja o Senhor a libertar, Senhor, que seja o Senhor a falar através de nós, Senhor, e que a palavra, meu Pai, seja certeira no coração dessa pessoa que estiver a ouvir, meu Pai, que vá de encontro, meu Pai, à necessidade dessa pessoa, meu Pai, e que ela possa se sentir amada, meu Pai, que se possa sentir acolhida e abraçada por Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, capacita-nos, Pai Santo, todos os dias. Encha-nos, Pai Santo, do Teu amor, meu Pai. Encha-nos, Pai Santo, de fé, de esperança, Senhor, para que nós, meu Pai, possamos transbordar na vida dos outros, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço que o Senhor alcance, meu Pai, a vida de todas as pessoas aqui presentes na live, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, vá de encontro ao coração, meu Pai, a necessidade de cada um, meu Pai. Se for uma necessidade financeira, que o Senhor supra, meu Pai. Se for uma necessidade, meu Pai, material, meu Pai, se for alguma necessidade, Pai Santo, de saúde, meu Pai, Senhor, se for libertação, Pai Santo, que o Senhor liberte, meu Pai, se for uma necessidade de trabalho, que o Senhor abra as portas, meu Pai, e que, meu Pai, a pessoa possa ter, meu Pai, receber uma chamada, um e-mail, meu Pai, de uma resposta de oração para um emprego, meu Pai, abençoado, meu Pai, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Oh, Senhor, se for uma resposta de cura,
cura, meu Pai, que o Senhor vai, meu Pai, de encontro, meu Pai, a essa doença, a essa, meu Pai, a esse incômodo, meu Pai, que o Senhor restaure os órgãos, os membros, meu Pai, que o Senhor limpe a corrente sanguínea, Pai Santo, que o Senhor limpe, meu Pai, a respiração, Pai Santo, pois nós sabemos que essa altura do ano há muitas pessoas gripadas, muitas pessoas com tosse, meu Pai, com problemas respiratórios. Então que o Senhor vai, meu Pai, de encontro, meu Pai, e que o Senhor restaure a saúde, meu Pai, que o Senhor limpe as vias respiratórias, Pai Santo, trazendo, Pai amado, saúde, meu Pai, e saúde em abundância, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, Pai Santo. Eu te peço, Pai amado, dê ordem aos teus anjos, os teus arcanjos de guerra, meu Pai, que eles estejam posicionados nessa hora, meu Pai, na casa, meu Pai, de cada um de nós, Pai Santo, com uma espada na mão, Pai Santo, de fogo, Pai amado, que nos dê proteção, meu Pai, que lute, meu Pai, a favor de nós, meu Pai, nas cortes celestiais, Pai amado, em favor da nossa casa, dos nossos bens, das nossas famílias, meu Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, meu Pai. Assim eu oro, meu Pai, entregando esse resto de noite nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Assim eu oro, meu Pai, entregando os nossos sonos, meu Pai, que sejam sonos restauradores, Pai Santo. Que entregamos também, Pai amado, os nossos sonhos, Senhor. Que sejam, Senhor, sonhos proféticos, meu Pai, vindos direto do teu trono, Senhor. Para a honra e glória do teu santo e bendito nome, meu Pai. Assim eu oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, Rei da glória. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo. E se Jesus não voltar, amanhã estaremos juntos às 20h30. Amém? Amanhã a leitura é um pouquinho mais tarde, porque amanhã tem o culto. Amém? Amém? Então amanhã eu vou à igreja. Então vamos chegar um pouquinho mais tarde. Vamos fazer a nossa leitura bíblica um pouquinho mais tarde, mas o importante é não deixar de fazer, amém? Então, conto com a tua presença, amém? Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo grande. Beijo. Fiquem com Deus. Derek, fica com Deus. Um beijinho para ti e para tua mãe, tá bem? Tchau.